Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteria. E bora lá para uma rotina, um vlog aí do final de semana. Então é isso aí, gente. Vou virar e vou estar mostrando para vocês tudo que eu vou estar preparando por aqui hoje. Hoje eu resolvi dar início à preparação dos recheios. Então vou fazer primeiro as etapas dos recheios, tá? E aí depois eu pego para estar fazendo as massas. Hoje eu tenho duas massas bem grandes para fazer, uma de 12 ovos e a outra de 8 ovos, tá? E a menor que eu tenho aqui é a massa de 4 ovos. E aí eu vou estar mostrando pra vocês mais. Hoje, acho melhor eu começar pelo recheio. E eu acho que eu ainda vou ter que buscar um abacaxi ainda, porque o que eu tenho ali com certeza é muito pouco. Mas é isso, gente. Deixa eu virar e já mostro pra vocês tudo que eu vou estar fazendo aqui no final de semana. Bora! Bom, gente, então já coloquei tudo aqui, né? Espaço não temos, mas enfim. Então, eu já separei, eu acabei de separar aqui as farinhas que eu vou estar utilizando hoje, tá? Então, aqui eu já deixei a farinha que eu vou estar utilizando para fazer a massa de 12 ovos, que é na forma 36 por 26 por 10 de altura. Então, aqui eu tenho 6 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de fermento em pó. Para essa massa aqui, eu vou adicionar 3 xícaras de leite, né? 12 unidades de ovos, tá? Na massa branca não vai o óleo e nem a margarina. E de açúcar eu vou estar utilizando 4 xícaras de açúcar. Aqui na minha massa de 8 ovos, eu já separei aqui 4 xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó. Para essa massa aqui eu vou adicionar 3 xícaras de açúcar e 8 unidades de ovos com 400 ml de leite, tá? Então, essa massa também não vai óleo e nem margarina. Já para minha massa menor, que é no aro 18 por 10. Ah, essa aqui é na forma 30 por 22 por 10 de altura. Esqueci de falar, né? Essa aqui vai ser no aro 18, tá? Então, para o aro 18, que é o meu bolo de 2 quilos redondos, eu já separei aqui 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó, uma colher de fermento em pó. Vou estar utilizando uma xícara de água. Nessa água eu vou adicionar 3 colheres de sopa de óleo, né? Na massa de chocolate eu utilizo o óleo. E também vou estar colocando 4 unidades de ovos, tá? E uma xícara e meia de açúcar. Então, essas são as massas que até o momento eu tenho para fazer para os bolos que serão retirados amanhã, tá? Aqui eu sempre faço os bolos num dia antes, tá? Deixo eles prensados na geladeira um dia antes, que é bem melhor, fica bem mais estruturado e, claro, fica bem mais gostoso, porque fica bem geladinho, bem firminho mesmo, tanto a massa quanto o recheio, tá? Então, tá aí já tudo separadinho que eu tenho que preparar as massas hoje. Aí, essas duas aqui maiores eu vou colocar no forno a gás, essa aqui eu vou assar no forninho mesmo, tá bom? Pra já conseguir assar essas 3 massas de uma só vez. Então, aqui, ó, eu já estou com as formas preparadas, já forrei com papel manteiga, pode ser papel toalha, pode ser o desmoldante, se você tiver aí, tá? Então, essa aqui é a forma 36 por 26 por 10 de altura, que rende em torno de 55 a 60 fatias. Há quem consiga tirar até mesmo 70 fatias dessa medida de forma aqui, tá? Porém, eu passo para o meu cliente em torno de 55 a 60 fatias, mas ela chega, eu vi uma moça cortando, deixando todo marcadinho, riscadinho, e realmente chegou a 70 fatias, tá? Aí vai da espessura de cada fatia. Aqui temos também a forma no aro 18, tá? Essa aqui rende em torno de 24 fatias, né? De 20 a 24 fatias. Essa aqui é o meu bolo de 2 quilos. E eu coloquei lá no fundo, ó, o papel toalha mesmo, mas pode ser o manteiga ou desmoldante. E essa forma aqui é a forma 30 por 22, tá? Que é o meu bolo de 4 quilos, que rende em torno aí de 40 a 45 fatias, mas que também chega a 50 fatias, assim como a moça riscou lá, ela dá também 50 fatias, vai de acordo aí também com a espessura de cada fatia, tá, gente? Então, vai de cada pessoa aí. Então, eu passo para o meu cliente sempre entre 40 e 45 fatias, mas é claro, se souber cortar, dá até um pouco mais. Para essa forma aqui, vamos ter uma camada de brigadeiro, uma camada de ninho. Para essa forma aqui, também uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho na massa de chocolate. Então, já vou fazer o recheio das duas juntas na panela mexedora. E para essa aqui, serão uma receita de doce de leite com abacaxi. Por isso que eu tenho que buscar mais abacaxi, porque é uma forma bem grande, tá bom? Então, ela vai ser de doce de leite com abacaxi. Para fazer essa medida aqui, eu vou estar utilizando
4 latas de leite condensado já cozidas, tá bom? E 4 cremes de leite. E eu tô pensando em colocar um a mais aqui, eu até esqueci de pegar lá, mas eu acho que eu vou fazer com 5 ao invés de fazer com 4, tá? Porque o doce de leite, ele acaba dando uma rendida um pouquinho menos. Ele e o brigadeiro, são 2 recheios assim que pra mim não tem aquele rendimento incrível, né? Se eu fosse fazer um recheio de prestígio, um recheio de ninho, 4 para 5 daria tranquilamente. Mas eu vou fazer isso mesmo. É melhor sobrar, né, gente, do que faltar. Não posso ficar com esse bolo parado para fazer outra medida caso falte. Então, eu vou pegar, então, vou fazer com 5, tá, gente? Vou fazer 5 latas de leite condensado já cozidas. Eu cozinho elas por 40 minutos, de 35 a 40 minutos. Eu cozinho 4 latas juntas de uma vez só na panela de pressão. Deixo sair a pressão e depois eu tiro lá de dentro. Guardo no meu armário, tá? Não põe na geladeira. Como ela está lacradinha, tá, gente? Ela não foi violada nem nada. Eu coloco ela direto no armário. Conforme vai me saindo os pedidos, eu vou utilizando elas aqui, tá? Então, para forma 36 por 26, eu vou estar utilizando 5, tá? 5 latas de leite condensado cozidas para 5 cremes de leite. E aí, vou fazer aquele processo que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Para quem já acompanha, sabe que eu coloco aqui os doces de leite na batedeira, o creme de leite, e aí eu vou bater. Por que que eu faço essa etapa? Porque o doce de leite aqui, ele fica bem denso, né? Ele fica bem firmão. Então, perdão, pra levar ele direto ao fogo, acaba ficando umas pelotas muito grandes, tá? De doce de leite, eu não gosto. Por mais que você fique ali mexendo, mexe com fouet e tudo mais, ainda fica umas pelotas muito grandes. Então, fazendo esse processo aqui na batedeira, ele dilui e fica um pouco mais liso. Não que ele não vai ficar umas peloticas pequenininha, né? Porque acaba ficando mesmo. Mas ele fica muito mais lisinho, muito mais bonito até, tá? Então, eu faço esse processo aqui primeiro na batedeira e depois eu levo na panela mexedora e dou um ponto de brigadeiro firme, tá? Aquele que você levanta a espátula, cai aquele bloco, tá? E ele não se mistura lá embaixo, ele fica em cima, tá? Então, esse é o ponto que eu gosto do meu doce de leite, que eu tenho certeza que ele não vai vazar. E depois eu vou comprar mais abacaxi, vou picar, vou cozinhar, tá bom? E aí depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer a etapa. Não sei se eu vou misturar o abacaxi direto no doce de leite já frio, tá? Tanto o abacaxi quanto o doce. Ou se eu ponho na massa, depois eu cubro com recheio e aí eu vejo na hora aqui. Aí depois eu falo pra vocês. Então, esse recheio aqui eu vou mexer na panela mexedora. E daqui a pouquinho eu já pego também pra fazer os recheios de brigadeiro e ninho. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Então, coloquei tudo aqui, ó, o leite condensado, o creme de leite, tá? E agora a gente vai bater essa mistura pra isso eu levar pra panela mexedora. Eu sempre mexo, gente, na minha panela no fogo alto, tá bom? Então, como esse aqui vai ter uma quantidade bem grande, caso eu veja que ele comece a subir muito, eu abaixo o fogo até ele chegar naquele ponto onde ele não sobe mais, tá? Que ele vai pegando o ponto dele normal mesmo. E aí, eu vou e aumento o meu fogo. Eu só vou abaixar mesmo pra não correr o risco de transbordar, tá? Passou aquela etapa que ele borbulha bastante, sobe bastante, aí eu aumento o fogo novamente e deixo ele cozinhar até o ponto do brigadeiro que eu preciso, tá bom? Quando eu começo a ver o fundo da minha panela, conforme ele vai raspando, eu consigo enxergar o fundo da minha panela, porque ele já está chegando no ponto que eu preciso aqui. Porém, como é o doce de leite, eu sempre deixo alguns minutinhos a mais para ele ficar bem firminho, tá? Então, é isso, gente, bora lá. Prontinho, gente, já coloquei então aqui na minha panela. Vocês viram aí que ele diminuiu a tonalidade, tá bom? Então, depois que ele vai ao fogo, ele volta a tonalidade dele de doce de leite.
Ele aqui ainda sobrou um espaço aqui nessa marcação, que tem uma marcação aqui na panela, ó. Ainda sobrou um espacinho aqui na minha panela, tá? Então, é isso. Agora eu vou levar ele ao fogo, ó. Fiz uma lambancinha ali, ó. Vou limpar enquanto ela vai no fogo, vou limpando aqui a minha batedeira, tá? Então, é isso, gente. Terminei de fazer esse doce de leite. Eu já vou pegar essa panela aqui, nem vou lavar do jeito que ela tá. Aliás, vou ter que lavar assim, porque ela vai ficar com marronzinha, né? Por causa do doce de leite. Eu lavo ela, lavo a pá dela tudo certinho. E já pego pra fazer o ninho, né? Ou melhor, vou fazer o brigadeiro, porque aí não vou precisar lavar. Porque como o brigadeiro é marrom, né? Aí eu já aproveito que ela já tá ali quente e já faço o brigadeiro. Aí depois sim eu lavo ela e faço o recheio de ninho, tá, gente? Então é isso, ó. Então, primeira remessa de recheio já estamos preparando aqui. Daqui a pouco eu mostro a cor dele, como é que ele vai ficar. A textura dele também, como que ele vai ficar. Eu mostro pra vocês já já, tá? Ó, gente, tá vendo só? Então, a cor do doce, ela voltou, tá? Aquela cor de doce de leite mesmo, ó. Vou desligar aqui só pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que coisa linda. Tá vendo o jeito que ele tá caindo? Então, aqui ele está no ponto perfeito. Olha como ele demora pra cair. E ele demora também pra se misturar, tá bom? Vou desligar o meu fogo agora. Ele já chegou no ponto que eu preciso aqui, tá bom? Eu vou só aguardar ele parar essas borbulhas que ele está fazendo agora. Mas o ponto que eu gosto é exatamente esse aqui, tá? Então, é um ponto que eu sei que vai ficar bem firme, que não vai escorrer do meu bolo, tá bom? Então, ele é um ponto maravilhoso. E nesse recheio aqui, você pode estar colocando nozes, abacaxi, coco também. Tem gente que gosta de doce de leite com coco e, é claro, a ameixa, né? Então, ou dá pra você utilizar ele exatamente como ele está assim. Pra você também que trabalha com um bolo de pote, com banoffee também, tá bom? Ele fica maravilhoso. Ele não perde o sabor, ele não perde o aroma, ele não perde a cor do doce de leite por você estar adicionando o creme de leite nele. Muito pelo contrário. Além de você ter um rendimento bom, porque as latas não estão baratas, né, gente? Você fica com um doce bem suave ao paladar por conta do creme de leite, porque o creme de leite ele não tem açúcar, né? Então, como ele se mistura com o doce aqui, ele dá uma quebrada de leve naquele excesso de açúcar que o doce de leite natural ele tem, tá bom? Então, ele fica muito gostoso, muito saboroso, tá bom? Você pode fazer uma latinha e um creme de leite só para você fazer um teste aí na sua casa, ele fica muito bom. O cuidado que você deve ter é que ele espirra bastante, tá bom? Aqui na panela quase que não dá tempo dele espirrar, porque ela mexe o tempo todo uniformemente. Mas quando a gente mexe a mão mesmo, ele espirra absurdamente, tá bom? Então, se você for fazer na mão, então toma cuidado, tá? Tira as crianças de perto aí e fica esperta, porque ele realmente ele espirra mesmo e é o jeito dele mesmo. É um dos recheios que mais espirra, na minha opinião, é o doce de leite e o prestígio, tá? São dois recheios que espirra bastante. Mas desse jeito dá super certo, fica super saboroso, super gostoso. Eu confesso para vocês que até geladinho, para você comer ele assim, purinho, geladinho, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso mesmo. Dei a dica também do bolo do pote, porém o bolo do pote a gente deixa um pouquinho mais maleável, né? Um pouquinho mais molinho, aí você, no caso, você tira antes, tá? Mas para recheio de bolo, esse é o ponto perfeito, esse é o ponto ideal. Vocês percebem que eu posso ver o fundo da minha panela através das duas partes, tá bom? Então, aqui parou a borbura, eu vou desligar minha panela e já vou levar ele ali pro meu refratário e vou cobrir com plástico em contato, deixar ele esfriando em temperatura ambiente. Eu só queria mesmo mostrar o ponto dele aqui pra vocês. E olha o brilho que esse recheio fica, ó, como ele fica mais liso, tá vendo? Por isso eu gosto de fazer aquela etapa, gente, da batedeira, tá? É exatamente por isso, ó, esse é o resultado, tá? Quando você faz aquela etapa da batedeira, tá? Então, ele não fica com aquelas pelotas gigantescas de doce de leite, ele fica lisinho, ó. Ele fica bem mais bonito, tá bom? Ó, gente, ponto perfeito, maravilhoso, tá bom? Até para um bolo de andar, isso aqui tá no ponto correto, na textura certa, tá? Então, ficou assim, ó. Queria muito mostrar pra vocês o resultado final desse doce de leite sensacional, de tão maravilhoso que ele é, tá bom? Então, é isso, eu vou tirar ele aqui agora, e aí eu já vou aproveitar a panela e já faço o brigadeiro aqui mesmo, depois eu lavo e já faço o recheio de ninho, e aí depois a gente já pega pra fazer nossas massas. Bom, gente, então coloquei aqui na minha panela 3 caixinhas de leite condensado e 9 colheres de chocolate em pó 50%, tá?
Então, eu vou diluir aqui agora esse chocolate em pó, para aí sim depois eu adicionar as 4 caixinhas de creme de leite. E aí, daqui a pouquinho eu já faço também o recheio de ninho, já deixei separado ali 3 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite. Esses dois recheios aqui, essas duas bases, ela vai ser uma camada pro aro 18 e uma camada pra forma 30 por 22, tá? Por isso que eu tô fazendo essa quantidade aqui. Ó, então vamos diluir muito bem. Sempre gosto de estar fazendo essa etapa primeiro, antes de acrescentar o meu creme de leite, tá? Se você quiser, pode diluir primeiro no creme de leite, que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Ó. E aí, eu vou pegar o fouet ali, né? Porque a hora que eu colocar o meu creme de leite aqui, eu vou misturar com o fouet, porque esse creme de leite, ele tá bem firme, né? Tá bem firminho, ele sai quase que por inteiro da caixinha, tá? Então, eu gosto de estar dando uma quebrada nele com o fouet, tá? Pra não ficar pedaços aí do creme de leite. Diluir muito bem, tá, gente? E aí, eu venho e coloco aqui os creme de leite. Ó, tá vendo como ele tá bem? Ele sai inteirinho, praticamente inteiro da caixinha. Então, eu gosto de já vou raspar a caixinha ali pra aproveitar tudo, tá? E aí, eu gosto de mexendo com o fouet quando ele tá assim, tá? Quando ele sai inteiro, assim, quadradinho, ó. Eu gosto de misturar com o fouet. Aí, eu misturo com cuidado aqui na minha panela com o fouet, pra não riscar, tá? Ó, o fouet é esse aqui. Então, misturo com cuidado pra não ficar riscando também a minha panela. E aí, eu venho, gente, ó, bem por cima aqui misturando, pra não ficar riscando lá embaixo na panela. Aí, dou aquela raspada, ó, pra certificar que tá tudo misturado. E aí, sim, eu levo ao fogo, tá? Também mexo o brigadeiro no fogo alto, tá bom, gente? Eu vou colocar lá no fogo alto pra mexer até dar o mesmo ponto que deu no doce de leite, que eu acabei de mostrar pra vocês. Exatamente o mesmo ponto, tá? Que eu vou fazer aqui com o meu brigadeiro. E aí, depois do brigadeiro, eu lavo essa panela e já faço o ninho. E aí, depois, aí sim eu pego pra fazer a etapa das massas. Então, é isso, gente. Ó, prontinho. Agora é só levar ao fogo. Bom, gente, e agora bora lá, né, fazer o nosso recheio de ninho. Então, aqui eu já adicionei as 3 caixinhas do meu creme de leite. Vou colocar aqui, ó, uma xícara, tá vendo que ela não está cheia? Vou colocar uma xícara do leite em pó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o recheio do brigadeiro, tá? Então, vou diluir aqui primeiramente, ó. Pra aí sim, depois eu adicionar o meu creme de leite, tá? Então, a gente dilui muito bem, tá? O leite em pó, ó, antes de estar acrescentando os demais ingredientes, tá? Pra que não venha ficar todo empelotado, tá bom? E esse recheio de ninho aqui, eu costumo falar que ele é coringa, né, na cozinha. Porque você pode estar fazendo ele com nozes, com bombom, com uva, com pêssego. Pode estar fazendo com ameixa e, é claro, né, o carro-chefe, acho que de qualquer confeitaria, com o morango, tá? Tem gente que faz também com Nutella, tá bom, gente? Aqui eu não trabalho com a Nutella. Então, vou novamente fazer exatamente o que eu fiz com o brigadeiro, que é adicionar o creme de leite e diluir com a ajuda do fouet aí, tá? Opa, caiu tudo.
Prontinho. Agora eu vou retirar a espátula e vou fazer a diluição aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Com o fouet, tá? Pra que ele fique bem lisinho, pra que quebre todos esses pedacinhos aqui do creme de leite, tá bom, gente? Ó. Vou dar aquela raspada, ó, lá no fundo. Aqui, ó. Prontinho. Vou colocar aqui, gente, uma colher de manteiga. Como eu falei pra vocês, esse creme de leite que eu estou utilizando, ele tem 20% de teor de gordura, tá? Então, quanto mais gordura, até melhor. Então, eu coloco só uma colherzinha pra dar uma complementada aqui, tá? Pra deixar esse recheio com um brilho bem bonitão, tá bom? Eu sinto que quando eu faço ele sem a manteiga, parece que ele fica mais opaco a cor dele, ele não fica com aquele brilho bonito. Por isso que eu gosto de estar fazendo com a manteiga, mas é claro que não é obrigatório, tá bom? Prontinho, última etapa do recheio pronto. Aí, finalizando essa etapa aqui, a gente vai pegar para fazer as massas. Bom, gente, então bora lá, né, para a etapa das massas, tá? Então, vou estar utilizando aqui as duas batedeiras para me agilizar a vida aqui, tá? Então, esse lado aqui eu vou fazer a massa de 12 ovos, tá? Aqui tem 4 xícaras de açúcar, 12 unidades de ovos, tá bom? Nessa mistura aqui, eu vou estar misturando, depois, né, que bater essa mistura de açúcar com os ovos, vai chegar até aqui em cima, né, no bowl da batedeira, ficar aquele creme esbranquiçado, bem bonitão. Aí, eu diminuo a velocidade da batedeira e venho adicionando aqui, gente, 3 xícaras de leite, tá? Um total de 720 ml de leite, tá bom? Aí, como vocês viram, não vai o óleo nem a margarina, que eu sempre tô falando pra vocês, porque tem sempre gente perguntando, tá? E aí, desse lado aqui, eu tô fazendo a minha massa de 8 ovos pra forma 30 por 22. Então, essa aqui, 12 ovos pra forma 36 por 26 por 10. E essa aqui, pra forma 30 por 22 por 10, de altura, massa de 8 ovos, tá? E nessa aqui, eu vou colocar 400 ml de leite, tá bom? Nessa aqui. Eu cuidado que essa aqui cai, peraí, gente. Tirar a mão daqui. Falei. Então, é isso. Então, eu vou iniciar batendo aqui, ó, o leite integral, tá? Que eu vou estar utilizando. A xícara, gente, de 240 ml, tá bom? Aquela xícara padrão aí, da confeitaria. Os recheios já ficaram prontos, daqui a pouco eu vou lavar minha panela. E é isso aí. Então, eu inicio batendo na velocidade mínima pra misturar aqui o açúcar com os ovos. E aí, depois eu vou aumentando gradativamente aqui a velocidade da minha batedeira até alcançar a velocidade máxima, tá? E aí, eu deixo bater até dobrar de volume. Depois, eu volto a diminuir, tá bom? Volto a colocar a batedeira na velocidade mínima para ir acrescentando o meu leite aqui, com ele batendo. Aí, deixo batendo por mais um minutinho, para agregar esse leite aqui. E aí, depois, o restante, né, da etapa dessa massa, eu vou fazer no meu bacião, tá? Como é bastante massa, então, vou fazer no meu bacião. E, é claro, vou fazer aquela etapa da peneiragem que vocês já conhecem, tá? Então, vou peneirar essa minha massa diretamente na minha forma. Como vai ser para única forma, hoje eu não vou estar distribuindo ela em várias formas, então, eu vou fazer a peneiragem diretamente lá nas minhas assadeiras, tá? Vou levar o meu fogão a gás a 180 graus. E como eu sempre falo pra vocês, é uma massa bem grande, bem alta, então ela demora em torno de 2 horas e 40 minutos pra assar. Sim, gente, é muito tempo, tá? Mas é o tempo que leva e, é claro, depois eu venho mostrar o resultado dessas massas pra vocês, depois da peneiragem, depois dessas 2 horas de forno, tá bom? Então, é isso aí, gente. Então, graças a Deus, tá tudo bem encaminhado por aqui, tudo em ordem até o momento, né? Então, vamos lá. E aí, depois vai ficar a última massa pra eu fazer, que é essa aqui, ó, massa de chocolate. Eu acho que assim que eu tirar essa aqui e pôr lá no forno, eu acho que eu já vou bater essa aqui e vou assá-la no forninho mesmo, pra ir me adiantando, que foi o que eu falei pra vocês no início do vídeo, tá? Porque aí eu já remato essas massas já de uma vez só. Então, é isso, gente. Depois eu mostro o resultado de todas elas pra vocês.
Bom, gente, massas prontas, tá bom? Já está aqui a massa na forma 30x22 e a massa na forma 36x26. Já deixei a batedeira aqui, que eu já vou fazer também a massa do aro 18x10. E é isso aí, aqui é baguncinha, né? Que daqui a pouquinho a gente já vai ajeitar. Então, ficou assim, já vou levar essa massa aqui pra assar. Enquanto ela vai assando, eu já vou batendo aqui, do jeitinho que tá aqui, eu já vou batendo a massa de chocolate pro aro 18, tá? E é claro, depois eu mostro o resultado pra vocês. Dessa massa, como eu falei, eu peneirei, tá? Utilizei o peneirão e peneirei essa massa aqui diretamente nas minhas formas, tá? Então, é isso, gente, ó. Olha só, gente, deixa eu mostrar o resultado das massas. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Porque esse horário aqui bate muito sol. Mas, ó, essa aqui é a forma 36x26. Ela cresceu super bem. Deixa eu subir aqui, ó. Nossa, tá bem ruim, né, de ver, ó. Mas, ó, cresceu maravilhosamente bem. Depois eu vou cortar, vou mostrar por dentro, tá? Tá bem frio já. E essa aqui é a massa na forma 30x22, ó. Cresceu muito bem também, ficou linda. E aqui eu já desenformei, que é no aro 18, tá? Eu assei ela no forninho, dividi ela em duas formas. Deu um disco bem grandão, acho que eu vou até diminuir um pouquinho esse disco, pra ela não ficar tão alta assim, ó. Então, bem fofinha a massa, ó. Olha que coisa mais linda. Então, esse aqui vai ser uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, tá? Então, vou cobrir aqui, ó. Vou só esperar um pouquinho esse sol parar de bater aqui pra eu poder desenformar. Eu mostro pra vocês por dentro. Ó, gente, a minha filha cobriu ali, agora ficou mais fácil, ó. Então, ficou assim o resultado, tá bom? Olha que coisa mais linda, cresceu super bem. E aí, aqui, ó, no aro 18, tá? Ó, bem fofinha. Vou diminuir um pouquinho, pouca coisa, tá? Da camada, até nivelar, ó, que ela tá meio tortinha. Vou dar uma nivelada, já diminuo um pouquinho, tá? Os discos, bem pouco. E aí, já tá pronto. Aí, essa parte de cima que eu sempre falo pra vocês, eu sempre removo, né? Porque ela fica mais grudenta e quando entra em contato com a umidificação, ela não fica boa, tá? Então, eu prefiro retirar, tá? Essa parte de cima. Então, ficou assim as massas. Ó, mesmo ela peneirada, gente, ela assa super bem, não afunda no meio, por conta da quantidade, tá bom? Deixa eu cobrir aqui, gente, que tá osso. Ó, então, ficou assim. Olha só, gente, então o resultado da massa por dentro, tá? Ó, a massa, ela fica bem fofinha, ela não fica seca, tá? Deixei banana aqui, gente, que tá complicado. Começou a esquentar, você já sabe, né? Ó, então ficou aqui as 3 camadas, tá bom? Ó, bem fofinho. Então, é isso, ó. Então, essa aqui vai ser a doce de leite, né? Com abacaxi. E essa aqui uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, tá bom? Bom, gente, tô aqui, ó, tá? Prensando. Então, eu optei por pôr o abacaxi direto na massa, direto em contato com a minha massa. Eu forrei toda a minha massa com o abacaxi picado, cozido, tá? Tá aqui na panela o abacaxi. E aqui, ó, tá o meu doce de leite, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha o brilho desse doce de leite. Simplesmente maravilhoso, maravilhoso mesmo, ó. E bem firme, tá? E ele não foi pra geladeira, tá? Ele ficou em temperatura ambiente. Eu não levei ele pra geladeira ainda. Olha que coisa mais linda. Simplesmente maravilhoso. Uma cor também maravilhosa, né? Então, é isso. Eu queria só mostrar pra vocês. Deixa eu correr, porque o calor já tá de volta. E de volta com o calor, é claro que vem esses mosquitinhos chato, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ó, gente, então, ó, coloca assim, ó. Tá vendo? Tá escuro já, porque já tá anoitecendo. Já é 6 e pouquinho da tarde, tá? Da noite. Se é da tarde ou da noite, gente? Enfim, ó. Então, tá assim, ó. Bom, gente, então finalizei tudo aqui. Acabei de limpar tudo a cozinha, deixar tudo limpinho pra amanhã. Só não bati o chantilly, porque esses bolos que nós preparamos hoje, eles vão sair a partir de tarde, a partir das 5 da tarde. Então, eu nem bati chantilly, eu só bato chantilly na noite anterior, quando eles vão sair no período da manhã, entre 8 horas, 9 horas da manhã. Então, é isso, gente, ó, comecei o dia hoje às 7 da manhã, tô terminando agora às 19h56. É isso aí, gente, trabalhar em casa é 12 horas por dia, fora depois, né?
E aí dá banho na criança, preparar a janta, enfim, aquele corre. Mas enfim, gente, é isso. Amanhã eu volto, gravo mais um pouquinho pra vocês. Quero ver se eu mostro também o resultado desses bolos por dentro, antes de eu decorar eles. Amanhã vai estar bem corrido, então não vou conseguir fazer passo a passo de decoração, tá? Então, mas eu quero pelo menos mostrar eles por dentro após a prensagem, pra vocês verem aí, principalmente de doce de leite com abacaxi. Porque amanhã eu tenho vários bolos pra fazer. Vou fazer maçona amanhã de novo, né? De 12 ovos, aliás, de 14 ovos, porque eu tenho, acho que 3 ou 4, acho que 4 massas redondas no aro 18 por 10 de chocolate, todas de chocolate. 3 desses bolos são para a mesma pessoa, né? Vai ser um aniversário em conjunto, mas cada um com o seu tema, cada um com o seu bolinho. Então amanhã eu volto gravando mais um pouquinho para vocês, tá bom? Então é isso por enquanto. Até amanhã. Oi, gente, bom dia e bora lá, né, dar continuidade aqui ao nosso vlog, então bora lá. Bom, gente, então já separei tudo aqui certinho, já vou dar início novamente hoje com a preparação dos recheios, tá? Hoje eu vou fazer 3 medidas do meu recheio de chocolate, que serve tanto para rechear quanto para cobrir o bolo, tá? Então, como eu tô fazendo 3 medidas, então eu vou passar para vocês a quantidade dos ingredientes que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, aqui na minha panela, eu já coloquei aqui 3 caixinhas, tá? Do leite condensado. Coloquei 3 caixinhas aqui na minha panela de leite condensado. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 5 colheres de sopa de farinha de trigo comum, tá bom? Aí, essa misturinha aqui, a gente vai diluir aqui no leite condensado antes de acrescentar os demais ingredientes. E não se preocupa, tá? Por conta da farinha, porque não vai ficar com aquele sabor de mingau, não vai ficar com sabor de farinha, não vai ficar empelotado, tá bom? Essa farinha, ela vai entrar aqui como um espessante pra dar aquela firmeza aí no nosso recheio, tá? Porém, o cheiro dela, o gosto dela, ela simplesmente some aqui no meio desse recheio e fica só um sabor e um cheiro maravilhoso de chocolate mesmo, tá? Então, aqui, ó, 3 leite condensado, 5 colheres de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. E também vamos estar utilizando aqui 3 caixinhas de creme de leite. Aqui eu tenho 150 gramas de margarina, eu estou usando a margarina, manteiga, estou usando sem sal. Aqui eu tenho 750 ml de leite e aqui eu tenho 400 gramas de chocolate meio amargo, tá? Eu gosto de utilizar o chocolate assim já em moedas porque facilita bastante, mas não é sempre que eu acho no supermercado, às vezes eu acho em barra mesmo. Mas aí o que eu faço quando eu acho ele com aquela barra gigante? Eu chego em casa e já pico toda a barra e guardo ela já picadinha para facilitar, né? Principalmente no dia, assim, que tem bastante pedidos, bastante encomenda. O leite que eu estou utilizando é o leite comum integral mesmo, tá? Só para mostrar para vocês. E é isso aí, gente. Agora eu vou diluir aqui, ó. Ó, tá vendo a farinha? E o chocolate em pó. A gente vai fazer essa diluição para aí sim depois a gente vir e entrar com os demais ingredientes, tá? Esse recheio aqui, ele fica muito gostoso, muito saboroso, tá? Se vocês quiserem também, como ele fica bem firminho, dá pra fazer uma mousse, né? Que é bater aí, não nessa quantidade toda, tá? Se for fazer uma medida só, você bate aí em torno de 300 ml de chantilly em ponto firme. E aí, mistura esse recheio aqui, ó, ele fica simplesmente sensacional, tá? Vira uma mousse deliciosa. Uma vez eu fiz uma mousse com esse recheio e adicionei umas raspas de chocolate no meio dessa mousse. Ficou simplesmente divino de tão bom, tá bom? Eu estou utilizando o chocolate fracionado, tá, gente? Mas de uma boa qualidade. É que eu não tenho a embalagem dele aqui pra mostrar pra vocês. Que é aquela embalagem laranja e marrom da Top, tá? Top da Harald. Eu gosto bastante dessa marca aí. E eu estou usando também o meio amargo. Se vocês preferirem, pode estar utilizando o blend, né? Que é um chocolate meio a meio, porém da mesma marca. Ou então, o chocolate ao leite mesmo. Se vocês quiserem aí um recheio mais docinho, tá? Eu gosto de utilizar o meio amargo, que eu acho que fica muito bom, né? Não fica aquele excessivamente doce. Gosto bastante de estar utilizando o meio amargo. Quando eu não acho meio amargo, eu sempre compro ou o blend ou o ao leite, tá? Mas então, só para vocês saberem que dá para vocês fazer com ambas o chocolate, tanto o meio amargo, quanto o blend, quanto o chocolate ao leite, tá? Ó. Então, diluímos muito bem aqui a nossa farinha,
o chocolate, ó, tá vendo? Então, vamos fazer essa etapa primeiro, ó. E aí, sim, a gente vem aqui com o creme de leite, tá? Ó, saindo inteiro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aí com os outros recheios, tá? Que é misturar com a ajuda do fouet para quebrar aqui esse creme de leite, tá? Para não ficar empelotado nem nada. Ó, prontinho, gente. E agora, sim, a gente vai colocar aqui o leite. Então, vamos colocar aqui 750 ml de leite. Se você for fazer uma medida, é 250 ml de leite, um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de manteiga, 150 gramas de chocolate, tá? E 2 colheres da farinha e 2 colheres de chocolate em pó, tá? Para uma única medida. Prontinho. E depois eu vou mostrar o ponto que ele vai ficar, a cor maravilhosa que ele vai ficar. E sem falar no cheiro maravilhoso de chocolate que a casa fica, tá, gente? Ó. E vamos colocar por último, né, a nossa manteiga. E agora a gente vai levar ao fogo, né? Eu sempre misturo no fogo alto, tá bom, gente? Vou raspar aqui, ó. E aí, eu sempre misturo no fogo alto. Então, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês como que esse recheio fica, tá? E ele fica delicioso. Olha só, gente, ficou pronto o recheio. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês essa delícia aqui, ó. Bem quente, ó. E olha o brilho que ele fica, tá vendo? E aí, depois ele vai ficar firme, ó. Esse é o ponto dele, ó. Tá vendo? Igual nos recheios comuns mesmo que a gente tem o hábito de fazer, tá? E aí, depois, ele, é claro, ele vai ficar bem mais firme, tá bom? Então, com esse recheio aqui, você consegue tanto rechear um bolo, quanto decorar. Esse aqui, ele vai ser com bombons sonho de valsa, tá? Então, vai ser chocolate com bombom sonho de valsa, tá? Nos 3 bolos que eu vou estar fazendo aí para a mesma cliente, tá? Ó, olha que coisa mais linda. E o cheiro de chocolate, assim, simplesmente maravilhoso, tá bom? Ó, olha que coisa mais linda. E olha o brilho que ele fica, ó. Então, esse chocolate aqui, ele é muito bom, tá? Ele é muito gostoso mesmo. Vou levar ele ali pra vasilha e vou cobrir com plástico em contato direto, tá? E aí, eu vou deixar ele aqui esfriando aqui em temperatura ambiente mesmo, tá bom, gente? Nem vou levar pra geladeira, não. Bom, gente, então já deixei as formas aqui preparadas, tá? As formas que eu tenho que fazer hoje. Então, eu tenho um total aí de 6 massas para estar fazendo hoje. Essas 2 aqui vão ser massa branca, tá? Essa aqui eu vou confirmar, mas acho que é massa branca, sim. Depois eu vou dar uma conferida certinho, porque ela mudou o recheio, mas eu acho que a massa ela não mudou, vou só confirmar. Então, eu tenho um bolinho na forma 15 por 15, na forma 18 por 11, né? Que é a caixinha de leite. Tenho também 3, tá? Eu tinha falado ontem à noite, né, que eu ia fazer 4 dessa aqui do aro 18, porém eu contei com a que nós já fizemos ontem, tá? Então, eu tenho 3 massas de chocolate no aro 18, que são para a mesma pessoa.
Vão ser 3 aniversariantes com cada bolinho com a sua cor, com o seu tema, tá? Porém, vai ser para a mesma pessoa. O recheio de chocolate, inclusive, que nós acabamos de fazer, é justamente para essas 3 formas aqui e para essa aqui. Essa aqui vai ser choconinho, tá? Uma camada de ninho, uma camada de recheio de chocolate. Eu acredito que a medida que eu fiz dê tranquilamente aí para fazer esses bolos. E esse aqui serão 2 camadas cada um de chocolate com um bombom sonho de valsa, tá? E esse aqui é no aro 20, tá? Essa aqui é a minha forma no aro 20, meu bolo de 3 quilos. E esse aqui vai ser as 2 camadas de brigadeiro com a massa de chocolate. Vou confirmar também certinho, mas é de chocolate sim. É isso, gente. Então, essas são os bolos que eu tenho pra fazer hoje aqui, ó. Até o momento, tá? São essas unidades que eu tenho pra fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou bater a minha massa de 12 ovos, porém, eu vou fazer ela com 14 ovos e com 7 xícaras diferentes de trigo, porque eu quero tentar fazer o máximo de bolo que eu conseguir hoje aqui, tá? Vou completar as 3 formas aqui. Caso não dê, eu acho que não vai dar pra essa aqui, mas se não der, aí o que que eu faço? Eu bato depois separado, tá? Essa massa aqui. Aí, se eu for bater separado, aí eu vou mostrando pra vocês. Caso sobre massa o suficiente para bolo pequeno, eu faço um bolinho de 10 por 10 para vender a pronta entrega. Mas a ideia, a princípio, é preencher essas 3 formas aqui, tá? A princípio, eu quero já fazer essas 3 remessas aqui com uma amassada só. Eu acho que não vai dar, né, pra essa aqui de 20, mas enfim, gente, é importante ajudar uma boa agilizada. Essas 2 aqui, vou confirmar pra você que se é branca mesmo. Essas 2 aqui eu já faço também, se for a massa branca, eu já faço e já coloco pra assar no forninho, já arremato. E aí, no caso, vai ficar só aquela ali mesmo, se caso a massa não der, tá bom? Então, vou separar os ingredientes das massas, como eu falei pra vocês, então, vou fazer com 7 xícaras de farinha de trigo, 4 xícaras de açúcar, 14 unidades de ovos e 3 xícaras e meia de água. Aí, eu vou colocar em torno de 9 colheres de sopa de óleo, tá? E duas colheres de farinha, 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá? E aí, eu vou distribuir aqui, vamos ver o que que vai dar, daqui a pouquinho já mostro pra vocês. Ó, gente, então deu certinho, tá? As 3 formas 18 por 10, tá? E como eu falei, ó, aí sobrou aqui e deu pra fazer uma massinha na forma 10 por 10, tá? Então, essa aqui tem 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que dá um bolo de 1 quilo aí, tá? Então, é isso, ó. Vou levar elas pra assar agora. E aí, depois eu pego pra fazer as demais massas. Vou fazer as massas brancas, eu confirmei lá e realmente essas 2 aqui, ó, são brancas, tá? Então, vou lavar ali a batedeira pra bater essa massinha. E essas 2 aqui eu vou assar no forninho. E aí, depois eu faço a massa no aro 20 por 10, tá bom? Então, é isso, ó. 3 massas já arrematadas por aqui. Bom, gente, já vou começar a decorar o primeiro bolinho. Eu achei que iam sair todos no período da tarde, né? Que eu havia comentado com vocês. Porém, esse aqui, ele vai sair agora após o almoço, tá? Então, eu vou decorar ele já, porque aí eu posso sentar pra almoçar mais tranquila, tá? Ó, então, esse aqui que nós fizemos, tá? Essa massa de chocolate no aro 18 por 10. Esse disquinho que eu estou utilizando aqui é um disquinho mais reforçado de 25 centímetros de diâmetro, tá? E para transportar esse bolinho, eu vou estar utilizando a embalagem G56 alta, tá? E aí, ele vai com um topper também, ele é todo verde, do personagem Hulk. E vai... aí eu corto, né, que eu sempre falo pra vocês que eu corto a parte de cima da tampa. E assim ele vai embaladinho, né, protegido aqui as laterais, mas já com um topper posicionado.
Porém, o topper eu vou colocar só depois, tá? Então, só vou fazer mesmo a decoração dele. Ó, já deixei minha mistura láctea ali pra tá hidratando aqui meu chantilly. E aí, depois, na hora que ela estiver vindo pra retirar, e aí eu posiciono o topper. Só vou adiantar ele mesmo pra eu poder almoçar mais tranquila aqui, tá? Então, ficou assim, ó, uma camada de ninho e uma camada de brigadeiro, tá? Prontinho, gente, bolo finalizado. Por fim, coloquei o topper, que assim que eu comecei a decorar, ela me mandou mensagem perguntando se já estava pronto. Mas aí é bom que aí não vai ocupar espaço aqui na geladeira, né, gente? Depois eu tenho os bolinhos pra prensar. E vou mostrar já a massa pra vocês, tá? Vou só embalar ele aqui, ó. Já cortei a tampa aqui, ó, da minha embalagem, ó, pra vocês verem. Eu vou posicionar lá em cima. E é isso, gente. Então, o primeiro bolinho saindo por aqui, ó. E aí, o bom é que ela já vai, diz que já vai vir retirar, tá? Então, é isso, ó. Prontinho. E olha só, gente, a nossa produção de hoje, ó. Então, fiz lá o bolo no aro 20, tá bom? Esse aqui eu optei por fazer ele com 5 ovos, tá? Porque eu queria ele bem alto, porque ele vai um detalhe no rodapé dele, por isso que eu precisava dele bem altão. Então, optei por fazer com 5 ovos pra massa ficar um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais volumosa. E aí, as massas brancas, ó, esse aqui 15 por 15, tá? 1,5 kg. E esse aqui é o bolinho de caixinha de leite. Lembrando que esses topinhos eu sempre removo, tá? Independente do formato, eu sempre removo o topinho. E esse aqui, o bolinho extra que eu consegui fazer com essa massa aqui que vocês viram aí no comecinho, tá? Ó, então ficou bem maravilhosa, todas do mesmo tamanho. Agora aguardar esfriar, porque tá bem quente essas aqui tá mais morna. Porém, essas aqui estão bem quentes. Então, vou voltar elas lá pro forno e vou deixar elas lá descansando, esfriar, para depois eu desenformar. E aí, sim, depois vim preparando aí as prensagens, fazendo as prensagens. Esse aqui vai ser 2 camadas de brigadeiro. Para essa forma aqui no aro 20 por 10, eu fiz 2 leite condensado, 3 cremes de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. E aí, vai me dar 2 camadas extremamente generosas aqui para esse bolo do aro 20 por 10, tá? O recheio que sobrar, eu vou montar um bolinho, a pronta entrega eu vou vender a R$60. Se eu for colocar algum complemento, alguma outra coisa, bombom, eu vendo de 65 a 70 reais esse aqui, tá bom? A pronta entrega. Eu sempre posto no status do meu WhatsApp e vende rapidinho, tá bom? Então, é isso, gente. Esse aqui vai ser de ninho com nozes e esse aqui vai ser de chocolinho. Esses dois são para duas irmãs, elas escolheram o mesmo sabor, né, do recheio, ninho com nozes, porém, no meio da semana, ela mudou o recheio desse aqui para choconinho, tá? Que é chocolate e ninho. Então, é isso, gente. E esses 3 que eu falei pra vocês vai ser chocolate com sonho de valsa. Ó, então, ficou assim, ó. Uma produção bem bonita, né? Bem lindona aí. Então, agora aguardar esfriar e depois vir desenformando, lavando as formas, fazendo as caldinhas. Para as minhas massas de chocolate, eu faço a caldinha de água, açúcar e Toddy. E para as massas brancas, eu faço a minha caldinha com açúcar, mistura láctea e água, tá bom? Então, essas caldinhas que eu faço aí para as minhas massas. E ficaram maravilhosas, tá bom? Ó, para esse bolo aqui, eu utilizei meia xícara de chocolate em pó 50%, viu? Que ele, como eu bati ele sozinho, né? Acabou ficando bem mais pretinho, né? Do que essas aqui, ó, que eu utilizei os 14 ovos e 1,5 xícara de chocolate em pó, tá bom? Então, ficou assim. Bom, gente, já vou pegar mais um bolinho. Hoje o pessoal tá tudo querendo retirar o bolo mais cedo, né, gente? O que pra mim é melhor, tá? Fica meio corrido, mas pra mim é melhor, porque é uma das piores partes da confeitaria, na minha humilde opinião, é o horário da retirada, que nunca são retirados no horário correto, né? Sempre tem muitos atrasos. Então, ó, tá assim, esse aqui é o bolo na forma 30 por 22. Estou utilizando uma bandeja laminada de número 5, porém, esse bolo ele vai dentro de outra embalagem, tá bom? Que é a embalagem fechada G78, que eu já mostrei bastante aqui pra vocês. Então, ó, tá aí, ó, só queria mostrar o resultado dessa prensagem linda. Uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho. Então, vou decorar ele rapidinho, porque ela já quer vir retirar ele, tá bom? Aí, depois eu mostro o outro na forma 36 por 26 pra vocês, que eu mostrei um pouquinho ontem, né? Que é de doce de leite com abacaxi. Prontinho, gente, bolinho finalizado. Arrematei aqui essa parte aqui de cima com o biquinho 32, tá bom? Utilizei o mesmo chantilly de fundo.
Aí, ó, o tema do bolo, eu esqueci o nome, gente, mas é bem infantil, tá bom? Aí tem as cores, assim, bem coloridinho. E aí ela escolheu essa cor, assim, mandei alguns modelinhos, inspiração, e ela escolheu esse com fundo azul, tá? E as laterais, assim, puxado pra cima com os coloridos, tá? E eu fui fazendo com a espatulinha. Fui encostando e puxando, tá? Então, ficou assim o bolinho dela. A embalagem que vai ser transportado é a embalagem G78, acho que eu já falei pra vocês, né? Então, ficou assim, gente, bolinho finalizado. Eu vou dar uma limpada aqui, né? Porque tá um caos, imagina fazer todas essas cores. Eu fiz em pouquíssimas quantidades, tá bom? Porque foi só mesmo pra fazer esse arremate aqui no rodapé, então fiz poucas quantidades. E ele pega a tonalidade muito melhor, porque é bem pouquinho, né? Só um pinguinho mesmo de chantilly o suficiente pra eu tá fazendo esse efeito. Então, vou limpar tudo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o último bolo pra decorar, gente, e já vou deixar no jeito, né? Porque como tá saindo assim tudo antes do horário, o que é muito bom, então, eu vou deixar já o último bolo, que é o na forma 36 por 26, já decorado. Porque se caso a cliente quiser retirar antes do horário, como eu vou deixar preparado, é óbvio que não, né? Mas eu já vou deixar porque aí eu já, vamos dizer, eu já fico livre, né, dessa etapa de estar decorando os bolos. Então, eu decoro, deixo ele ali embaladinho na geladeira, pelo menos a hora que der o horário, é só ela vir fazer a retirada e assim eu faço as outras coisas mais tranquilas, sem preocupação, ó. Então, ficou assim, ó. Bom, gente, então bora lá, né, pro último bolo, mas antes deixa eu mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda, ó. Doce de leite com abacaxi. E olha essa prensagem, que linda que ficou, ó. Tá vendo? Bem firme, bem estruturado, tá bom, ó. Então, ficou assim, ó. A bandejinha que está aqui dentro é a bandeja de número 5, que ela cabe certinho aqui dentro, tá? Se fosse para ser transportada apenas na bandeja, seria de número 6, tá bom? Apenas na bandeja de número 6. Ó, então, ficou assim. Tô com chantilly ali já, ó. Ó, ficou assim, gente. Olha que coisa mais linda. Um mega de um bolão, né? Um baita bolão aí, ó. E aí, ele vai ser branco com alguns detalhezinhos em azul, com o bico 32, né? E aí, eu vou fazer as laterais com o biquinho 70, que é aquele que eu tenho o hábito de estar utilizando, tá? Biquinho 70. Então, é isso, gente. Eu vou decorar ele aqui, ó, pra já pegar pra fazer a prensagem das massas que já esfriaram essa altura do campeonato. Prontinho, gente. Bolo finalizado, ó. Ficou assim, foi a escolha dela, tá? Ela se inspirou num outro bolo que eu fiz exatamente assim também, ó. E aí, eu utilizei o biquinho 32 aqui e o biquinho 70 nas laterais, tá? E aí, fiz esse detalhezinho, ó, o sol já tá batendo aqui, vou fechar e já vou colocar na geladeira, tá vendo? Então, ficou bem bonito, eu gosto bastante dessa decoração, ó. É um bolo masculino, né, então... Aí, ela escolheu essa decoração. Ah, utilizei aqui, gente, o azul royal, tá bom? Até esqueci. Desculpa, gente, o cachorrinho entrou aqui dentro latindo, olha que sem vergonha. Ai, bom, gente, então azul royal, tá? Então, usei o azul royal aqui pra fazer as laterais do bolo. Então, ficou assim, ó. E é isso, finalizei os bolos que serão retirados hoje, né? E agora, bora lá, né, limpar aqui tudo certinho, deixar bonitinho, pra tá fazendo a prensagem dos bolos que serão retirados amanhã, tá bom? Então, ó, gente, então já tô prensando aqui o bolo de brigadeiro, ó. Queria mostrar pra vocês esse brigadeiro, olha que coisa mais linda desse mundo, esse brigadeiro. Todo brilhoso. Então, esse aqui é o bolo no aro 20, tá? Aqui tá a massa, ó. Tá batendo sol aqui, é difícil pra ver. Ah, difícil, gente. Mas, enfim, já tô prensando aqui, então, primeiramente o bolo de brigadeiro, né? E aí, os outros eu deixo pra depois, porque vai os bombons picadinhos, tá? Então, coloquei aqui meu plastiquinho, forrei, puxei bem puxado aqui, tá? Pra que ele não fique dentro ali do bolo, tá? E aí, agora eu tô fazendo a prensagem. Então, coloquei a primeira camada do brigadeiro, vou esparramar aqui, e aí eu coloco o segundo disco de massa, umedeço, tá bom? Com água, açúcar e Toddy, ó, sujo de chantilly ali. Água, açúcar e Toddy, e é isso, gente, ó. Mas só pra mostrar essa lindeza aqui pra vocês, olha que delícia. E bem brilhoso ainda, olha que coisa mais linda.
Bom, gente, então, ó, finalizando o dia de hoje aqui com vocês, tá aí a produção, ó, dos bolos, tá? Tentando iluminar aqui, pra vocês poderem conseguir enxergar, ó. Então, esse aqui ficou esse pequenininho aqui da ponta, ficou como pronta entrega, ficou uma camada de chocolate com bombom e uma camada de ninho com bombom, tá? Então, ficou assim, amanhã eu mostro mais um pouquinho deles como ficaram, né, a prensagem. Ó, aqui no aro 20, aro 18... E aqui estão os pequenininhos, tá bom? Então, é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. E bora lá, né? Já dar início à decoração dos bolinhos, tá? Então, esses são os bolos aqui no aro 18 por 10. Vou pegar todos eles pra estar decorando, que eu falei pra vocês, né? Que é da mesma cliente, ó. Então, ficou assim, com a prensagem, ó, com plástico, tá? Aqui eu estou utilizando um disquinho mais reforçado de 25 centímetros de diâmetro, tá? Porque depois eu vou colocar esse bolinho numa embalagem G56 alta, tá? Ele vai todo embaladinho. Então, vamos remover o plastiquinho. Ó, sempre puxando e levando lá pro centro do bolo. Ó. E aí, ficou assim, olha isso, gente. Ficou no capricho, hein, ó. Maravilhoso. Acho que esse aqui é o último bolo, ó. Pela grossura, porque ia sobrar bem pouquinho, aí eu coloquei... Ia sobrar bem pouquinho, aí eu acabei colocando tudo, ó. Dá pra ver os pedaços, né, dos bombons, ó. Tá vendo? Então, tá dando pra ver bem aí os pedaços do sonho de valsa. Vou fazer aqui a limpeza, né, do meu prato e assim eu vou começar a decorar. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou estar utilizando pra 2 desses bolos o bico 4B, tá bom? Que vai ser aquele estilo bolinho vintage com... Como é que chama, gente? Com um lacinho, né? Com os lacinhos. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Então, ficou assim. Os demais também ficaram exatamente assim, porque são da mesma massa, mesmo tamanho, mesmo recheio. Então, acho que eu nem mostro eles assim pelo lado de fora. Eu vou mostrar só depois que tiver decorado, porque é exatamente igual a esse, tá bom? Esse aqui vai ser branco, o outro vai ser rosa e o último vai ser branco com as laterais azuis, tá? Então, é isso, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. E olha esse recheio. Tá vendo? Maravilhoso. Prontinho, gente. Bolinho finalizado. Ó, coloquei as fitinhas, tá? Coloquei aqueles confeitos de açúcar em formatinho de coração que eu tenho aqui, ó. Tá? Mas dá pra fazer o coraçãozinho com chantilly com o biquinho perlê número 1, tá bom? Caso vocês não tenham esse confeitozinho já pronto, tá? É só pegar o biquinho número 1, perlê, que dá pra fazer os coraçõezinhos, ó. Então, usei o bico 4B, acabei usando o bico 32 também pra dar mais um charme ali, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é o bico 32. E essa aqui é o bico 4B, tá? Então, ficou assim, ó, um espatulado mais liso. Eu finalizei aqui atrás com a espátula. E ficou esse espatulado mais liso. Esse chantilly que eu estou utilizando é o da Cessis Bom, tá bom? Até que tô gostando de trabalhar com ele, tô acertando bem o ponto dele, tá? Eu já deixei ele batido desde ontem, tá bom, gente? Aí eu depois só venho pegando pra trabalhar nos bolos, tá? Então, não vou conseguir falar a quantidade exata que eu utilizei pra esta forma. Então, ficou assim, eu fui hidratando ali, ó, com a mistura láctea. E é isso, ó. Então, primeiro bolinho aqui, já finalizado, tá? E a fitinha de cetim que eu utilizei é com essa espessura aqui, ó, tá? Ó, 7 milímetros, tá bom? Então, é essa fitinha que eu tô utilizando aqui, ó. Fitinha de cetim. Mais um bolinho finalizado. Gente, usei também o mesmo biquinho, porém o coraçãozinho desses é dourado. Ela queria fitinha dourada, porém eu não tenho fita dourada, que iria ficar lindo, né, com a fita dourada. Porém, eu não tinha. Final de semana, pra tá saindo, pra tá buscando essas coisas, é muito complicado. Se ela tivesse falado no meio da semana, eu teria conseguido ir atrás da fita. Porém, agora ficou bem corrido. Ó, então, ficou assim. Também tingi, né, esse coraçãozinho, né, com o pó dourado, ó. Aí, ficou assim. Ficou uma gracinha, né, gente? Vou embalar e já vou pegar o próximo. Prontinho, gente, mais um bolinho finalizado. E aí, eu fiz essas partes mais douradinhas com esse dourado aqui, ó. Embora eu não gosto muito da cor dele, parece muito cobre, né? Mais cobre do que dourado, ó. E aí, ficou assim, usei azul royal aqui embaixo, ó. E na parte de cima o branquinho mesmo, tá bom? Então, ficou assim, ó.
Gente, mais um bolinho finalizado, nem mostrei por dentro, até esqueci. Esse aqui é o de ninho com nozes, tá? Então, tô utilizando uma embalagem G56 e disquinho de isopor de 25 centímetros de diâmetro, tá? Eu tingi ele aqui, ó, pra chegar nessa tonalidade de azul, ó, com esse azul escuro aqui da Morello, tá? Então, é isso, ó. Prontinho, gente, mais um bolinho finalizado, ó. Então, ficou assim, vermelho com dourado. Depois ela vai pôr um topper do Homem de Ferro. Esse dourado, ele não fica com uma cor bacana, né? Igual o dourado da Fab, né? Que é realmente dourado. Mas a hora que ela colocar o topper, com certeza vai fazer todo o sentido, tá bom? Ó, então, mais um bolinho finalizado. Embalagem G56, disco de isopor de 25 centímetros de diâmetro, ó. Então, ficou assim. E bora lá, gente, pro nosso último bolo, tá? Esse aqui é o bolo no aro 20 por 10, tá bom? Bolão de 3 quilos, com recheio de brigadeiro. Olha esse brigadeiro, que coisa mais linda. Olha essa prensagem. Disco de isopor de 30 centímetros de diâmetro. E a embalagem que eu vou estar utilizando para esse bolinho ser transportado é a G60 alta com a tampa, tá? Então, G60 alta para o aro 20 por 10, tá? Então, ficou assim, ó, massa de chocolate, ó, bem molhadinha, bem pretinha. E é isso. Agora, bora decorar esse bolinho pra gente finalizar esse vídeo pra liberar ainda hoje pra vocês. Prontinho, gente. Bolo finalizado, ó. Aí, fiz uns respingos, né, com um pozinho, que tava também na fotinha inspiração que ele me mandou. Tava uns respingos bem assim. Aqui eu não vou limpar, tá, gente? Porque senão, se eu for limpar, vai ficar mais sujo ainda, tá? Então, eu deixo assim mesmo, fica até mais charmosinho. Então, ficou assim, ó. Finalizando aqui, ó. Tô gostando de utilizar o Cessis Bon, tá, gente? Ele tá bem melhor do que antes. Tô gostando bastante de estar utilizando ele, ó. Não é um Norcal, né? Mas tá muito bom, ó. Bom, gente, esse foi o vídeo, né, do final de semana. Acho que ficou bem compridão, né? Mas tá bom, né? Assim, já desconto do domingo passado que não teve, porque eu até tava gravando, mas aí faltou água aqui, ficou tudo um caos danado, gente. Eu tive que comprar água pra pelo menos manter a estação de trabalho limpa. E fui com as minhas filhas pra casa da minha irmã pra jantar, pra tomar banho no final de semana passado. Então, por isso que eu acabei nem concluindo o vídeo com vocês, até descartei. Mas é isso, né? Então, acho que esse aqui ficou valendo pelo último vídeo que não teve aqui no canal. Pra você que chegou até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, mais uma vez, meu muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.